Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, segundo livro do Novo Testamento. No Evangelho segundo escreveu São Marcos. Aleluias. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Evangelho de São Marcos, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim, esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que ele estava pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a sua maca e anda? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pega a tua maca e vai para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Fecha a sua Bíblia, pode tomar o seu assento. Queria pedir para o Felipe colocar aqui para mim. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esta mensagem: marca de uma casa que tem Jesus. Jesus, ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, e quando ele estava com 30 anos, ele decidiu morar em Cafarnaum, e ele escolhe a casa da sogra de Pedro para morar. Diga-se de passagem que Pedro, dos 12 apóstolos, ele é o mais crente, porque é o único que mora na casa da sogra e ainda chama os amigos para morar junto. Eu não estou falando mal de sogra, até porque a minha sogra, ela caiu do céu, quebrou o cabo da vassoura. Mas irmãos, a história que eu vou contar para vocês, diz a Bíblia que aonde Jesus está, a multidão acompanha ele. Aonde o povo fica sabendo que Jesus está, o povo corre para ouvir Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava em casa, ou seja, ele morava naquela casa. A casa não era dele, mas ele morava naquela casa. E diz a Bíblia que o povo ficou sabendo que Jesus estava em casa, e o povo se aglomerou na casa
da sogra de Pedro. Diz a Bíblia que tinha tanta gente que não podia passar pela porta, de tanta gente que tinha naquele lugar. Só que tinha 4 homens que também ficaram sabendo que Jesus estava em Cafarnaum. Então eles pegaram o amigo deles, o paralítico, para levar até Jesus. Esse paralítico aqui é diferente daquele paralítico da Porta Formosa. Diz a Bíblia que aqui lá na Porta Formosa, todo dia alguém punha aquele homem para ganhar dinheiro. Existem amigos e amigos. Tem amigos que até te levam porque quer te ver bem, mas não melhor que ele. Agora tem amigos que te levam até Jesus, porque ele sabe quando levar você até Jesus, a história muda, a vida muda, a família muda. Quando Jesus está na casa, algo acontece. E diz a Bíblia que aqueles homens chegam com aquele paralítico, não tem lugar de entrar. E as casas antigamente elas eram feitas, não sei se dá para perceber aqui, elas eram quadradonas assim, e o telhado era feito de barro e de palha. E algumas casas tinham umas escadas, e essa casa da sogra de Pedro tinha escada. E diz que aqueles homens sobem com aquele paralítico. Aí lá em cima eles fazem um buraco, mais ou menos aonde Jesus está. Agora você imagina, aqueles homens fazendo buraco, Jesus eu acho que para ver aquele resto de barro caindo. Aqueles homens são corajosos, porque eles estavam na casa de Pedro. Pedro, que já cortou a orelha de um soldado, para cortar a orelha de um qualquer, meu irmão, é daqui para ali. E aqueles homens, eles cortam, fazem um buraco e descem aquele homem. O texto vai dizer que Jesus, ele estava em casa. O texto diz isso. E o texto nos fala do que acontece quando Jesus escolhe uma casa para morar. Quais são as características de uma casa que tem Jesus? Quais são as características de uma casa que Jesus mora nela? Quais são as marcas de uma família que Jesus está? Será que esta casa era perfeita? Jesus estava lá, será que ela era perfeita? Não, porque tinha paralítico. Se fosse perfeita, não tinha paralítico. Escuta, a tua casa não é perfeita, mas se Jesus estiver lá, as coisas mudam, a situação muda, a sua circunstância ela vai mudar. Darabia cantarabia saio. Derevia cantarabia saio. Cara, e eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Sabe, o ano passado a gente ministrou toda a sexta-feira para os casais, e no final eu fazia essa pergunta. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Escuta, Jesus, Ele está na sua casa? Se eu colocar uma câmera escondida lá na sua casa, eu vou ver Jesus lá? Não, pastor, como você vai ver o Jesus na minha casa? Será que o senhor vai ver Jesus lá no meu quarto, deitado na minha cama? Não, eu vou ver Jesus no filme que você assiste lá dentro do teu quarto. Sabe aonde eu vou ver Jesus? No WhatsApp, quando você abre a internet sozinho dentro do teu quarto. Pastor, mas será que se você vai ver Jesus lá na minha sala, sentado no meu sofá? Não, eu vou ver Jesus nas palavras que saem da tua boca, lá dentro da tua casa. Sabe por quê, querido? A pessoa aqui na igreja que fala em mistério, a pessoa aqui dentro que rodopia na presença do Senhor, não tem nada a ver com a pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe o que me diz uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando a pessoa controla a língua dela lá dentro de casa. Sabe, uma pessoa cheia do Espírito Santo aqui não tem nada a ver com a língua que ela fala aqui, mas tem a ver com a língua que ela controla lá dentro da casa dela. Eu disse para você sobre câmeras escondidas, porque se eu fosse visitar a tua casa, quem sabe eu ia falar assim:
Léo, vou lá na tua casa essa semana, quarta-feira. Eu ia chegar lá, eles iam arrumar toda a casa. Ia limpar a casa, quem sabe trabalha o dia inteiro, não dá tempo. A empregada não foi aquele dia, mas ele ia arrumar a casa, organizar a casa. As crianças iam estar tudo limpinho, o cachorro preso. Porque eu avisei que eu ia. Mas se eu colocar uma câmara escondida lá dentro da tua casa? E quais as marcas de uma casa que tem Jesus? Primeira marca, que Jesus está na casa, está nesta casa. A Bíblia diz que Jesus, ele ensinava, e todas as vezes que Jesus se reunia, ele ensinava, ele pregava a palavra. Se ele ensinava, então a primeira marca desta casa, ela precisa ser uma escola. A primeira marca, ela precisa ser uma escola. Nossa casa é uma escola que nós aprendemos todos os dias. Sabe, a nossa casa, ela é uma faculdade que nós estudamos todos os dias, aprendemos todos os dias, mas não recebemos um diploma. Porque todos os dias nós aprendemos com o nosso cônjuge, todos os dias nós aprendemos com nossos filhos. Mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus, ele ensinava a palavra. E o que você está ensinando na tua casa? Quais são os princípios e os valores que você ensina na tua casa? O que você está ensinando para os seus filhos? Qual o exemplo que você está dando para os seus filhos? Quem são vocês para os seus filhos? Será que a mesma pessoa que está aqui é o mesmo pai que está lá dentro de casa? Será que a mesma mãe que está aqui é a mesma mãe que está lá em casa? E aí nós olhamos para uma criança mal educada, nós olhamos para uma criança que xinga, nós olhamos para uma criança que não respeita. Só que o problema não é a criança. Ela é simplesmente um reflexo de algo que ela vê, provavelmente lá dentro de casa. Se o pai xinga, a criança xinga. Se a mãe briga, a criança briga. Se o pai não respeita, a criança também não respeita. Então ela é o reflexo de algo que ela vê lá dentro de casa. E os nossos filhos, queridos, estão perdendo esse referencial dentro de casa, porque nós não damos exemplos. Nós não damos exemplos. Às vezes nós vemos num culto abençoado desse, nós saímos para a nossa casa, nos reunimos para jantar, e ali nós jantamos o pastor, tomamos café da líder de louvor, falamos do líder de departamento, falamos de A, falamos de B. Sabe o que acontece? Não, e outra, ele fala com a mesa toda reunida, filhos todos reunidos, falando mal de A e de B. Essa criança, quando crescer, jamais vai querer passar numa igreja, jamais vai querer estar dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque os pais falam tão mal. Não ganhei oportunidade hoje. Chega em casa e detona os pastores para os filhos. Aí depois a consequência vem. Aí depois você não vai poder falar como Josué falou. Você só vai falar assim: eu sirvo o Senhor, meus filhos não. Culpa minha, porque eu cresci os meus filhos desse jeito. Será que a sua casa é uma escola? O que os seus filhos estão aprendendo dentro de casa? Sabe, irmãos, nós atendemos uma família esses dias. Eu vou contar porque eu pedi permissão para o casal. Nós atendemos um casal que estavam praticamente separados. E deixamos esse casal falar. Aí eu perguntei assim: nesse tempo de casado, quantas vezes vocês separaram? Eles falaram 12 vezes.
Quantos anos tem o seu filho? 7 anos. E o filho presenciou tudo. Sabe o que é pior, irmãos? Aí eles me falaram assim: pastor, cada vez que nós brigamos, o meu filho chega para mim e fala assim: pai, o senhor vai embora? Pai, o senhor vai sair de casa mais uma vez? Sabe por quê? Essa criança perdeu a confiança nos pais. Não tem confiança nos pais. Porque os pais brigam na frente, falam mal de um, falam mal de outro, na frente dos filhos. E aí quando briga o cônjuge quer sair de casa, qualquer briguinha já sai de casa. Aí os filhos não têm mais confiança nos pais. Querido, nós precisamos passar confiança para os nossos filhos. Todo casal vai brigar, todo casal tem problema, eu sei que tem. Mas tem um quarto lá dentro da sua casa que você pode resolver isso. O teu filho não é obrigado a presenciar a sua briga com seu marido. E essa criança não tinha mais confiança nos pais. A irmã falava chorando, falava: pastor, ele presencia tudo dentro de casa, todas as brigas, as separações. Como vai crescer a cabeça dessa criança? Ah, meu pai está brigando hoje, meu Deus, daqui a pouco meu pai vai embora, vai nos deixar sozinho amanhã. Será que amanhã nós vamos estar com meu pai? Será que amanhã eu vou estar com a minha mãe? Nós precisamos, queridos, passar confiança para os nossos filhos. Sabe, outro exemplo que eu tenho visto, e até eu falei para o pastor, a tua palavra foi uma confirmação do que Deus colocou no meu coração. Irmãos, nós temos visto pessoas postar no Facebook, irmãos, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, pessoas postar no Facebook, vai para a praia, está quase seminua e coloca louvores lá. Agora eu não sei o que é pior, colocar louvor quando está seminua, seminu, ou se está de roupa e colocar uma música mundana. Tem um monte de gente colocando no status música de não sei o que, vaguinho, não sei o que, um monte de coisa. Queridos, em nome de Jesus, eu aprendi que há 2 caminhos, eu aprendi que há 2 senhores, ou eu adoro a Deus, ou eu adoro o diabo. Não tem meio termo. Não tem meio termo, irmãos. Eu aprendi isso, que ou eu adoro a Deus, ou eu adoro o diabo. Agora esse negócio de eu estar postando lá música mundana, tenha misericórdia, Jesus. Ai, pastor, você é religioso, o sangue de Jesus tem poder. Se isso for religioso, eu sou religioso. Agora você é um desviado. Porque crente que é crente, irmãos, me perdoa, não vai em redes sociais colocar música mundana, não, e a foto, ou coloca lá, quase seminu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa linda. Para com isso, irmãos. Jesus está voltando. Ele quer buscar uma igreja sadia, uma igreja santa. Em nome de Jesus. Cadê o exemplo dentro de casa, queridos? Sabe, Jacó, ele não foi um exemplo com o irmão. Não. Jacó, ele enganou o irmão, enganou o pai. Mas quando ele teve filhos, ele foi exemplo de pai. Jacó brigou, brigou com Esaú. Ele tomou a primogenitura de Esaú. E quando ele fez isso, quando ele enganou Esaú queria matar ele. O que ele faz? Ele foge. Passa anos fora. Só que um dia ele quis voltar. José era pequeno. Só que ele quis voltar e estava com medo. E ele falou assim: nós vamos voltar e eu quero dar um presente para o meu irmão. Aí separou os gados, separou as ovelhas, para dar para o irmão dele, como pedido de perdão. E José estava vendo tudo aquilo. Aí ele vai, quando Esaú chega, ele se prostra e pede perdão. Aí diz a Bíblia que estavam as mulheres de Jacó, e estava Raquel lá por último, Raquel e José vendo tudo aquilo. O pastor pregou o mês inteiro sobre a vida de José. Quem foi José? A fidelidade de José, porque ele viu algo no pai dele, ele tinha exemplo de pai, coisa que nós erramos dentro das nossas casas.
primeira marca de uma casa que tem Jesus é a escola. A segunda marca de uma casa que tem Jesus é o hospital. Jesus estava pregando a palavra de Deus e chega um paralítico. Aqueles homens descem aquele paralítico. Quando desce, Jesus cura aquele paralítico. Opa, se tem cura, tem médico. Ou seja, tem o médico dos médicos. E se tem cura, tem médico, então essa casa, ela é um hospital. E a sua casa? Será que ela é um hospital? Muitos lares hoje, queridos, estão deixando de ser um hospital para ser um cemitério. Muitas casas hoje não são mais hospitais. Sabe, queridos, eu estou falando de Jesus, ele curou uma cura física, mas eu estou falando de uma cura interior, onde nós nos ferimos com palavras, onde nós nos ferimos com maldições, onde nós liberamos palavras para ofender o nosso cônjuge e depois não pedimos perdão, onde nós liberamos palavras para ofender os nossos filhos e depois não voltamos atrás, nós lançamos palavras sobre eles e depois não pedimos perdão, não retiramos essas palavras que nós lançamos sobre a vida deles, sabe, palavras de cônjuge que machuca. Tem mulheres que entraram aqui nesta noite com o coração sangrando de palavras que você, homem que está aqui, que lançou lá dentro da tua casa, na vida dela. E depois não retiramos essas palavras. Sabe qual é o problema dos homens hoje em dia, queridos? É que eles estão confundindo intimidade com respeito. Acha que porque tem intimidade pode falar o que quiser. Acha porque tem intimidade pode ser grosso, pode ser mal educado. Não. Sabe, o que Pedro diz em 1 Pedro 3:7, eu vou ler para vocês, escuta bem, isso aqui, homem, é para você, homem que está aqui nesta noite. 1 Pedro 3:7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratam-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça de Deus. Olha isso agora, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. Sabe o que é isso, querido? Quando você xinga a sua mulher, Deus faz isso para você, vira as costas. Sabe o que é isso? Sabe o que Deus está querendo dizer em tudo isso? Quando você maltrata a sua mulher, xinga ela, lança palavras sobre a vida dela lá dentro da sua casa, porque aqui não faz, né? Porque aqui é o santarrão, mas lá dentro lança palavras sobre a vida da esposa, e aí não pede perdão, aí vem aqui quer pegar o microfone, aí vem aqui quer orar para as pessoas, aqui está levantando a mão e orar. Deixa eu te falar uma coisa, a tua oração não vai passar desse teto, porque Deus não vai receber a tua oração. Deus não vai receber a tua oração. Esse versículo também eu ministrei o ano passado, todas as sexta-feiras. E eu falei: Senhor, mas não é possível que é só para homem que tem essas cajadadas, Pai. E aí eu fiquei essa semana procurando alguma coisa para vocês, mulheres, com todo carinho. Aí eu achei. Aí Salomão vai dizer algo para vocês, mulheres lindas, maravilhosas. Olha só. Olha o que Salomão vai dizer em Provérbios 21:19. Preste atenção nisso. Melhor é viver no deserto do que com a mulher rixosa e amargurada. Receba. Sabe o que é rixosa? Você sabe o que é rixosa? Aquela mulher que faz assim, o marido chega cansado do trabalho, a mulher já está lá na porta em posição de xícara. E quando ele vê que ela está lá, ela começa assim: teu filho fez isso. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. É melhor ele viver num deserto, passando fome e sede, do que viver com você. Aqui, graças a Deus, não tem esse tipo de mulher, né? Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Eu só ouvi as mulheres falar.
Irmãos, mas o sangue de Jesus tem poder. Tem cada mulher que ela tira, na verdade, ela testa o nosso 70 vezes 7. Ela testa 1, testa 12, ela vai testando. Tem hora que ou sai de casa ou explode. Mas a Bíblia diz que é melhor o homem viver no deserto, passando sede, do que ter uma mulher dessa. Sabe, as feridas mais profundas, elas vêm das pessoas que nós mais amamos. Não é dos de fora, é do dentro de casa. E eu sempre dou um testemunho, só que cada vez que eu dou um testemunho, tem um pastor aqui que fala: de novo você vai falar isso? Eu vou falar, pastor Tiago. Eu perdoei, mas não tive amnésia. Irmãos, eu me lembro que quando eu era adolescente, com 14, 15 anos, o meu pai sempre falou para mim. Eu posso contar aqui hoje, porque antes de eu contar, eu vou falar, porque um dia, isso aí o testemunho que eu vou contar é de 30 anos atrás. E essa conversa com meu pai foi há 4 anos atrás. Eu sentei com meu pai, com toda a família, eu falei: pai, o senhor sempre falou que eu não ia fazer uma faculdade, o senhor sempre falou que eu não ia dar certo, e foi jogando palavras sobre a minha vida. Você sempre falou que eu sou um fracasso, que eu era um fracasso, que eu não sabia fazer nada. O senhor sempre lançou essas palavras sobre a minha vida. Aí eu falei para ele: eu fui fazer uma faculdade, meu Deus, eu fui desclassificado, porque eu falei: não vou conseguir. Ia atrás de trabalho, irmãos, não conseguia, porque meu pai falou que eu não ia conseguir. Aí hoje onde eu fui parar, né? Glória a Deus. Mas eu sentei com meu pai e falei: pai, hoje eu quero que o senhor ore pela minha vida. Eu vou liberar perdão para a sua vida e quero te pedir perdão. Mas o senhor hoje, diante de toda a nossa família, você vai fazer essa oração, liberando esse perdão e me liberando no mundo espiritual, porque eu não aguento mais ser fracassado. Irmãos, eu tinha vontade de pregar, mas eu falei assim: meu Deus, se um dia eu vou pregar, eu vou chegar no púlpito e não vou saber falar nada. Até hoje, eu vou subindo isso aqui, eu vou subindo tremendo. E eu falei para o meu pai, falei: o senhor vai fazer essa oração e vai me liberar. Porque meu pai lançou palavras sobre a minha vida há 30 anos atrás, irmãos, que eu não ia conseguir, que eu era um fracasso. E tem pais aqui nesta noite, eu não estou falando de fora não, aqui, hoje no culto, que lançou palavras sobre a vida do filho e não retirou. Aí fica o filho que não sabe fazer alguma coisa, não porque ele não sabe, porque o pai falou que ele não ia fazer. Aí o filho não passa na faculdade, não passa na escola, não porque que ele seja burro, ele é inteligente, mas o pai falou que ele não ia passar porque ele era um fracasso. Pai e mãe, a tua palavra tem muito poder sobre o teu filho, sobre a tua filha. Em nome de Jesus, se você fez isso inconscientemente, chega em casa hoje, retira tudo que você falou sobre a vida do teu filho. Retira todas as maldições que você lançou sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque a tua casa precisa ser um hospital e não um cemitério. Como que está a tua casa? Lá é um hospital? O que você está ensinando? Qual os seus princípios lá dentro da sua casa? Primeira marca é uma escola. Segundo, hospital. A terceira marca de uma casa que tem Jesus é refúgio. A casa da sogra de Pedro tinha ar-condicionado, sim ou não? A casa de Pedro, da sogra de Pedro, tinha Wi-Fi, sim ou não? E por que tinha tanta gente naquela casa? Porque Jesus estava na casa. E quando Jesus está, queridos, pode estar calor, pode estar tumultuado, mas Jesus está. Quando Jesus está, o negócio é diferente. O negócio é diferente. Tem uma frase que eu gosto sempre de falar, que é assim, ó: a minha casa pode não ter o luxo que eu quero, mas ela tem o amor que eu preciso.
Sabe, eu não estou falando de uma casa com luxo, uma casa luxuosa, não. Eu estou falando da casa que tem Jesus. Porque se tiver Jesus, as coisas é diferente, querido. Se tiver Jesus, o negócio é diferente. E a sua casa, ela é um refúgio? Será que você sai para o trabalho e não vê a hora de chegar às 6 horas da tarde para você correr para a sua casa? Ou você é daqueles meu Deus, 6 horas, agora eu tenho que ir para casa. Será que você já não tem mais a sua casa como refúgio? Será que você chega na tua casa e tem uma mulher rixosa lá? Eu falei da mulher que parece uma xícara, assim. Agora você já imagina uma mulher que parece um bule. Ela fica assim, ó. Irmão, se você chegar na tua casa, sua mulher tiver feito um bule na porta, você em nome de Jesus não entra. Porque o bicho vai pecar. Não vai dar bom para você não. O negócio vai ficar estreito. Você foge, liga para o pastor Jeff, pastora Daniela, e fala: pastora, corre aqui, tem um BO aqui para resolver. Se estiver ocupado, tem o pastor Carlos, a pastora Marcela ali, que gosta de resolver também. Mas não entra, irmãos. Se essa mulher estiver na porta, em posição de bule, o sangue de Jesus tem poder. Mas sabe o que acontece? A nossa geração come estresse na rua. A nossa geração come estresse no trabalho. A nossa geração come estresse na faculdade. Aí sabe o que acontece? Vomita tudo dentro de casa. Come estresse para tudo que é lado. E vomita dentro de casa. Querido, nós temos coragem de falar para o nosso cônjuge aquilo que nós não falamos para o nosso pastor. Nós temos coragem de falar para o nosso cônjuge aquilo que nós não falamos para o nosso patrão, não falamos para o nosso amigo. Sabe por quê? Porque nós estamos confundindo intimidade com respeito. Sabe, dentro de casa fala o que quer do esposo, da esposa, humilha, maltrata. Agora fora não fala. A casa que Jesus está, ela é uma escola, ela é um hospital, ela é um refúgio. A casa que Jesus está tem cura, e tem palavra, e também tem adoração. A Bíblia diz que quando aqueles homens descem, aquele homem que Jesus cura, disse que eles glorificavam o Senhor. E se tem adoração, essa casa precisa ser uma igreja. Sabe, meu desafio não é pegar a minha família e trazer para a igreja, não. O meu desafio é fazer da minha casa uma igreja. Tem tantas casas que não tem mais adoração. Tem tantas casas que Jesus está lá de fora assim, ó, batendo na porta, querendo entrar, como a igreja de Laodiceia. Ele está assim, ó. Abre a porta, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Sabe por quê? Porque não é mais uma igreja. E a tua casa? Sabe, irmãos, por mais que para mim ainda tenha aquele temor de subir num púlpito para ministrar, o meu maior desafio não é ainda ministrar. O meu maior desafio não é pastorear casais dessa igreja. O meu maior desafio é viver com a minha esposa dentro da minha casa o que eu prego nesse altar. O meu maior desafio é viver com os meus filhos o que eu prego em cima desse altar. Sabe, irmãos, nós temos que ter uma casa que seja uma igreja, sabe, para Deus chegar, para Jesus chegar e falar assim: eu tenho prazer de estar nessa casa. Eu me sinto bem estar nessa casa. Sabe o que Jesus está dizendo lá da sua casa? Que Ele se sente bem de estar dentro da sua casa? Para morar dentro da sua casa? Na Bíblia nós temos exemplos de homens de Deus que foram péssimos pais. O sacerdote Eli, ele foi um homem íntegro.
mas não foi um pai. O pastor Eli, ele perdeu seus filhos dentro da igreja. Ele foi um péssimo pai. Davi, um dos melhores líderes, rei de Israel, sucedeu Saul, fracassou com a família. Ele fracassou com a família. Davi, ele se prostituiu, ele assassinou, e ele teve mais de uma mulher. E a Bíblia diz que os filhos se espelhavam no pai. A Bíblia diz que Anon violentou a própria irmã Tamar. A Bíblia diz que a meia-irmã, ele violentou a própria irmã. A Bíblia vai dizer que Absalão, ele assassinou o seu irmão porque ele violentou a sua irmã. E quem foi Salomão? Teve várias mulheres, homens que ganharam o mundo inteiro, mas perderam a sua família. Querido, eu posso ser pastor de multidões, mas não ser pastor da minha casa. Eu posso ser pastor de uma geração inteira, mas não ser pastor para os meus filhos. E esses homens aqui, eles eram os cara. E fracassou na família. Ele fracassou na família. A quinta marca de Jesus, de uma casa que tem Jesus, é o perdão. Quando aqueles 4 homens desce aquele paralítico até os pés de Jesus, qual foi a primeira palavra que Jesus falou para eles? Perdoados estão os teus pecados. Mas aqueles homens, quem sabe eles falaram assim: Jesus, não pode ser. Nós subimos o telhado, nós descemos esse homem até o Senhor. O Senhor falar que está perdoado o pecado deles? Não, a gente quer que o Senhor cura ele. E Jesus falou assim: perdoado estão os seus pecados. Jesus curou. Só que antes dele curar, ele perdoou. Jesus, ele curou, mas só que antes dele curar, ele perdoou. E uma casa onde Jesus está, antes de um milagre, ela tem que haver perdão. Se não houver perdão, queridos, não tem milagre. Sabe, tem casa sendo destruída por falta de milagre, por falta de perdão. Por quê? Correm atrás de milagre. Senhor, eu preciso que meu filho saia das drogas, Pai. Mas não libera perdão. Pai, eu preciso que o Senhor faça um milagre dentro da minha casa. Eu posso fazer um milagre, mas primeiro você tem que perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão, ele não é algo que você amanhece assim e fala assim: nossa, que vontade de perdoar. Não, ele não é um sentimento. O perdão não adianta você falar assim, você está com a raiva da tua amiga, da tua irmã, e fala assim: eu coloco no meu coração esse desejo de me perdoar fulana. Não, para. Porque não é sentimento. É uma decisão, é uma obediência. Você decide a perdoar. Sabe quando você não perdoa? É a mesma coisa de você tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. Aí você fica lá: não vou perdoar porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. E fulano não está nem aí. Quem está morrendo? Você. Tomou o veneno. E está esperando que o fulano: não, vou massacrar, vou judiar dela, por isso não vou perdoar. Ela não está nem aí. Porque quem precisa liberar perdão e ser perdoado é você e não ela. Querido, muitos lares estão se afundando por conta de perdão. Lembra do filho pródigo? O filho saiu de casa. O filho saiu de casa, pediu essa herança do pai. O pai não estava morto.
Geralmente quando um filho ganha a herança, é quando o pai morre. Ele quis dizer que o pai na verdade morreu duas vezes, uma por ter dado a herança e outra porque o filho saiu de casa. Mas o pai deixou, o filho saiu, foi viver a vida dele. Vocês conhecem essa história, ele viveu, perdeu todo o dinheiro, gastou tudo o que tinha, e quando ele estava passando fome, ele lembrou da casa dele. Na casa do meu pai, até os empregados comem bem, dormem bem, e eu aqui perecendo de fome. Vou me levantar e vou até o meu pai. Vou falar para o meu pai para ele me tratar como um dos funcionários dele. Mas o pai estava lá com os braços abertos. Quando ele chega, o pai de longe vê, o pai corre, abraça, faz uma festa, recebe ele gostoso. Sabe, irmãos, quem sabe você chegou aqui com vergonha do Senhor, sabe, afastado da presença do Senhor, e falando assim: pai, eu vou para a sua casa hoje. Eu queria simplesmente só sentir a tua presença, não preciso de mais nada. Aí você chega aqui e o pai te abraça nesta noite. E dizendo assim: filho, eu te amo. Filho, tudo bem que você me trocou pelo mundo, você me trocou pelo pecado desse mundo, mas você voltou e eu vou fazer uma festa para a sua vida nesta noite. Aí o pai abraça gostoso aquele jovem que voltou, e ele perdoa o seu filho. Ele perdoa o seu filho. Cadê o grupo de louvor? Aí você fala assim: pastor, mas não foi eu que errei, foi ela que errou, mas isso é perdão? Pastor, mas eu que tenho a razão e ele não, mas isso é perdão? Pastor, foi ele que me traiu, mas isso é perdão? Querido, sabe qual a definição que eu tenho de família? Que família é um ajuntamento de pecadores. Sabe, quando eu casei, eu e a minha esposa éramos pecadores, continuamos sendo. Aí veio o pecador Guilherme, veio o pecador Nicolas, veio o pecador João. É um ajuntamento de pecadores. Só que Jesus está lá, e eu tenho o prazer de voltar para minha casa. O meu maior prazer da minha vida é voltar para minha casa, queridos. Ela não tem o luxo que eu quero, mas ela tem o amor que eu preciso. Coloca algo no teu coração. Sabe, a partir de hoje, Senhor, fala assim: Senhor, eu quero, Senhor, esse amor, Pai. Pai, eu quero ter esse desejo de voltar para minha casa, Senhor. Querido, toda família tem vento, toda família tem um paralítico. Mas se Jesus estiver lá dentro da tua casa, você corre um risco desse vento cessar. Se tiver um paralítico lá, e Jesus estiver lá, você corre um sério risco desse paralítico sair correndo, falando glória a Deus, aleluia. Mas Jesus precisa estar dentro dessa casa. Você precisa chamar Jesus. Ei, não deixa Jesus do lado de fora, não. Jesus quer entrar lá dentro da tua casa, mudar tudo de lugar. Ele quer morar dentro da tua casa. Ele quer ter liberdade dentro da tua casa. Ei, você não gerou filho para o inferno, não. Você gerou filho para os céus. Você não casou para ir com a sua esposa para o inferno, não. Você casou com o seu cônjuge para ir para os céus. E há uma cidade esperando por você e por a tua família. Há uma cidade esperando por vocês. E há uma promessa da Nova Jerusalém. Querido, faça como Obed-edom. Obed-edom abriu a sua casa e a presença do Senhor entrou. Se coloca de pé em nome de Jesus. Faça como Obed-edom nesta noite. Ele abriu a sua casa e a presença do Senhor entrou. E diz a Bíblia que a família foi abençoada, porque a presença do Senhor entrou naquela casa da Arabiacaio. A Bíblia diz isso,
que a casa foi abençoada, a família foi abençoada, porque tinha a presença de Deus. Porque tinha a presença de Deus. Aleluia, querido. Saia nesta noite aqui dizendo como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chama o Senhor nesta noite. Aí você fala: pastor, você não sabe como está a minha casa. Mas se Jesus entrar lá, a doença vai ter que sair, a prostituição vai ter que sair. Sai, você não está entendendo. Se Jesus entrar lá, oh aleluias. Jesus entrou na casa de Obed-edom e a família dele inteira mudou na presença dele, querido. Entra na minha casa. Aleluias. Com a sua glória. Entra na minha casa. Com a sua glória. Como fez na casa de Obed-edom, muda minha história. Entra com a tua glória. Como fez na casa de Obed-edom, muda minha. Chama a existência do Senhor nesta noite. Vem com sua glória. Vem com sua casa é uma escola. A tua casa é um hospital. A tua casa é um refúgio. A tua casa tem perdão.